Vamos lá, então, irmãos. Vamos iniciar. Deixa eu só ver aqui. Wesley, tá me ouvindo, meu irmão? Opa, tô ouvindo, pastor. Amém. Você inicia para a gente com uma oração, meu irmãozão? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai que está no céu, louvado seja o teu nome, ó Pai. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja para mais uma vez, ó Pai, aprender de Ti que é humilde, manso, ó Pai. É a sabedoria, Senhor, para nós, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor, com o teu Espírito Santo, ó Pai, abra nossos olhos espirituais, abra nossa mente para que possamos entender e compreender para aquilo que nós vamos aprender hoje aqui, ó Pai. E que não sejamos somente, Senhor, conhecedores, ó Pai, mas praticantes da Tua verdade, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, irmãozão. Vamos lá, então. Vamos lá, irmãos. O capítulo de hoje é o capítulo 8. Nós demos um pequeno intervalo de uma semana. E chegamos no capítulo 8, cujo nome é Confiem. A fé em Cristo capacita o amor no sexo. São 2 páginas somente. Ele vai falar aqui algumas coisinhas que nós já comentamos, né, que já foram comentadas nos capítulos anteriores. Mas o interessante é que ele trata aqui da fé no relacionamento. Nós já vimos os primeiros 3 capítulos falando sobre amizade, sobre companheirismo, sobre a comunicação, né, do casal, a importância de tudo isso. E a partir do capítulo 4, ele começou a falar dessa relação mais próxima, né, mais íntima do sexo. Então ele falou no capítulo 4 sobre valorizando um ao outro. Capítulo 5, multipliquem-se. Capítulo 6, obedeçam. Capítulo 7, libertem-se, né, a questão lá do peso que a gente traz do histórico. E aqui ele vai falando confiem. Confiem em quem? Em Cristo Jesus. Pois aí ele capacita, nos capacita na relação sexual. Então nós já vimos essa relação de amizade, essa relação de companheirismo, de amizade, de comunicação, de modo que Deus idealizou para nós no casamento. E agora a gente passa a ver, né, a questão da fé. Ele vai salientar aqui a fé. Inclusive, ele começa falando em Gálatas 2:20, que é o versículo que o Ricardo passou para a gente memorizar nessa semana. Ele fala: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, qual é a vida do cristão? A vida do cristão é a vida pela fé. A vida pela fé em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Então ele comenta até um pouco mais para frente da relação do tabu, né? Diante de Deus não existe tabu. Todas as áreas da nossa vida foram feitas para quê? Para que nós possamos honrar e glorificar o Senhor nosso Deus. Então o capítulo de hoje ele vai chamar Confiem, justamente dando ideia do quê? Confiar em Cristo na nossa relação matrimonial, principalmente na relação sexual. Então, esse capítulo é mais uma convocação para quê? Para que a gente consiga colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, mas colocar na confiança do Senhor. Que ele vai dizer aqui, né? Ele cita aqui no comecinho do capítulo, João 15:5, falando sobre o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, até mesmo a relação sexual, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vida, ela tem que ser devotada a Ele. Entende? Então, isso para alguns, é pesado. Né? É pesado justamente por essa concepção errada que nós temos referente ao sexo, no que diz respeito à vida cristã. A gente, infelizmente, muitos de nós nos acostumamos a desvincular a relação nossa com Deus na hora do sexo. Como se o sexo fosse algo ruim, como se o sexo fosse algo mal.
algo que a gente faz um mal necessário. E não é assim. Ele não deve ser visto dessa forma. Ou algo que não tem nada a ver com a nossa vida. Isso, algo que tem a ver com a vida cotidiana, a nossa vida do dia a dia, mas não tem a ver com a vida de santidade, a vida de piedade. Isso é mentira, uma falácia. Né? Então, a vida cristã, irmãos, ela é movida por fé em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área da relação matrimonial, e que vai levar para onde? Para a relação conjugal, na cama, no sexo. Certo? Então, sem Cristo, amados, nada podemos fazer em todas as áreas da nossa vida. Então, a mesma fé que nos levou a crer em Cristo Jesus é a fé que nós vamos manter para viver em Cristo Jesus. É a mesma fé. Assim como viestes a Cristo, assim o quê? Andai nele. Nele radicados, nele solidificados. Então, essa ideia, essa mesma fé, nós vivemos como? De fé em fé. É interessante que quando Martinho Lutero, ele usa aquele versículo, né, do justo viverá pela fé, em Romanos 1, 16, 17, a gente tem aquele versículo mais voltado para a justificação. E não é só justificação. Aquele versículo diz respeito ao verbo viver numa questão pontual da justificação, mas também num contínuo. O justo viverá a partir de agora, que ele foi convertido, foi regenerado, a partir de agora vai viver como? Pela fé. Pela fé. Porque não tem como vivermos a não ser pela fé. Se nós estivermos vivendo pela fé, porque nós não nascemos de Cristo, não nascemos pela fé. Então nós cremos sim que o Senhor Jesus, ele nos faz frutíferos em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na área sexual. Ele vai nos fazer frutíferos. E quando se fala de frutíferos, não somente com respeito a filhos, mas com que aquilo, o contato sexual, a relação sexual, o ato sexual, gere frutos no relacionamento entre o marido e a mulher e façam com que eles sejam cada vez mais unidos em Cristo. O casamento em si tem esses frutos de justiça, né? Ou seja, tudo alinhado conforme o ideal de Deus. Né? E isso, então, que nós busquemos um casamento, irmãos, que frutifique para o Senhor. Que dê realmente, como a Tamiris falou, esse fruto de justiça. Mostre que Cristo está realmente agindo em nosso ser, em nossa vida. E que nós estamos dependendo dele em fé, em todos os momentos. Né? E creiamos que ele pode nos capacitar a isso. Nós temos que ter fé nisso. Crer que ele começou boa obra, é ele que está o quê? Conduzindo. E ele que vai o quê? Concluí-la. Crer que tudo acontece não por acaso, mas porque Deus tem cuidado de nós. Tudo acontece com ele cuidando de nós, tendo por objetivo o nosso benefício espiritual e até físico. Essa consciência de que a nossa vida ela não é assim dicotômica, né, que tem o lado espiritual e o lado natural, mas que, né, para os puros tudo é puro, né, e toda a nossa vida é devotada ao Senhor. A gente tem que crer que todas as promessas que Deus nos dá, né, quando fala, por exemplo, de que nós temos tudo que é necessário para a vida e para a piedade, isso inclui tudo, né? Então, assim, todas as áreas da nossa vida, porque esses assuntos que muitas vezes não são falados, ou que tem uma carga pesada, às vezes de repente, sei lá, né, um casamento que por anos foi sendo levado de maneira errada, e de repente agora, né, sob a luz da palavra, o casal está entendendo que tem sido negligente, que tem andado errado, né, e aí à luz de tudo que nós aprendemos, né, confessar dos seus pecados e tudo mais, aquela coisa toda, nós temos que crer que as promessas de Deus também se estendem para esses casos, né, por mais que sejam assuntos, assim, às vezes muito profundos, né, e que não são muito mencionados, não se tem muito, não se é levado muito às claras esse tipo de assunto, mas é algo que a gente precisa também colocar diante de Deus, né, que não há nenhuma área da nossa vida em que Deus não possa atuar, e que as promessas do Senhor não são válidas. Então, esse confim chama a nossa atenção para quê? Para que agora, né, já estamos caminhando para o final do livro, né? Depois que a gente já falou das bases do relacionamento, da questão
da amizade, como o Josué falou, né, desse companheirismo, da comunicação e tudo mais. Depois passando para essa questão da intimidade do casal, e aí permeando assuntos delicados, né, de repente, culpas, cicatrizes, cargas do passado, de pecados, enfim, várias coisas, passando por tudo isso, né, agora é a hora de confiar no Senhor, né, de que da mesma forma que o Senhor está colocando, está trazendo luz sobre isso, sobre aquilo que está desacordo, né, com a palavra de Deus, está mostrando o caminho, o Senhor vai dar graça para que o casamento seja transformado, né, seja frutífero, para que a palavra de Deus, uma vez aplicada, ela não vai voltar vazia, que o Senhor vai dar graça, né, para transformar os relacionamentos, resgatar, redimir tudo aquilo que precisa ser redimido dentro do casamento, né? E aí, por isso que é interessante, né, ele colocar esse capítulo de confiem, né? Porque uma vez exercitando, buscando ao Senhor, né, nós temos promessas de que o Senhor nos dará graça. Então, é realmente um capítulo que nos aponta ao quê? A entender essa área do casamento como qualquer outra área da nossa vida, onde a gente é confrontado, a gente trata dos pecados biblicamente e a gente confia que o Senhor vai dar graça para transformar a situação. E é interessante quando ele coloca que o amor, ele coloca o amor como um fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito. E a responsabilidade que nós temos de amarmos uns aos outros, né? Como Jesus fala em João, capítulo 13, que nós seremos conhecidos como os discípulos dele pelo amor que temos de uns para com os outros. Então, essa responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros, né? Amar os irmãos, amar cada um dos irmãos, amar a igreja de Cristo. Agora, é interessante como ele coloca que esse amor entre o casal é evidenciado como? Pela relação sexual. Não é um amor diferente, é um amor de entrega também. Do mesmo jeito que Cristo Jesus se entregou por nós devemos nos entregar pelos irmãos, nós também devemos nos entregar pelos nossos cônjuges, né? Pelo nosso cônjuge. Então, ele vai mostrar o quê? Que o sexo é a expressão do amor do casal, do amor de Cristo em nós, do amor do Espírito Santo em nós, do agir do Espírito Santo em nós. Isso é uma das expressões. E aí ele mostra o quê? Que nessa área também devemos aplicar o quê? A fé. Para que essa relação, para que esse ato expresse realmente o amor do Espírito Santo, o amor de Cristo em nós, né? Como um fruto do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo age em nós, no nosso dia a dia, é para que nós o quê? Confiemos que ele também age em nós na relação sexual. Se ele revela Cristo Jesus através do Evangelho, no restante da nossa vida, ele também vai revelar Cristo Jesus através do Evangelho no nosso relacionamento sexual. Então, isso é bênção, irmãos. Deus ordena que nós tenhamos o quê? Relação sexual com o nosso cônjuge, mas diante do quê? Dessa ideia que ele nos apresenta, ter essa relação sexual, mas na confiança de Cristo Jesus. É uma questão de confiar, de crer, de descansar no Senhor Jesus Cristo. Então, se em alguns aspectos, por alguns motivos, como ele vai colocar na segunda página aqui do capítulo, né, por perversidade ou por perversão sexual, né, alguma coisa, você se encontra frio, né, ele oferece o quê? Ele vai falar justamente que para você clamar a Deus, clamar ao Senhor, clamar a Cristo, recorrer ao Senhor Jesus Cristo, ainda que no ato sexual, ainda que na cama, faça isso. Nós devemos ter comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive no ato sexual. Devemos orar, quando você fala orar sem cessar, é em todos os momentos da nossa vida. E dependendo da circunstância, até mesmo no ato sexual. Isso não é ruim, não é errado. Isso é bênção. Se você precisa da graça de Deus nesse momento, né? Como ele fala, se por algum motivo o coração está frio, esse amor, né, que é necessário para que os cônjuges vivam plenamente, né? Se por qualquer razão isso não está acontecendo, né, que a gente possa clamar ao Senhor, né?
ou antes ou durante, conforme a necessidade, mas entender que o Senhor está não só disponível, quanto solícito mesmo para nos atender, né? Que nós não devemos ter reservas quanto a Deus, né? Porque clamar a Deus nesse sentido é clamar para que Ele nos ajude a obedecer a Deus, a agir de forma como Ele determinou. Então, a relação precisa ser o quê? Uma relação amorosa, de fato, né? Então, da mesma forma que a gente precisa da graça de Deus para lutar contra qualquer pecado, se a gente está tendo esse tipo de pecado, de não estar amando como deveria, tendo essa entrega como deveria, a gente também precisa clamar ao Senhor nesse requisito, nessa situação. Exatamente. E clamar para que Ele nos capacite a amar, nos capacite a servir, nos capacite a nos entregar, né? E se acaso vierem fantasmas do passado, como nós já falamos em outros capítulos, e aqui ele salienta melhor essa bagagem, né, que muitas vezes nós trazemos de perversão sexual, né? Então, se algo está te incomodando nesse sentido, recorra a Cristo Jesus também no momento do ato, para que Ele te livre, te limpe, né, a mente naquele momento e você possa servir realmente a sua esposa, realmente servir o seu marido, no caso, né? Então, pedir que o Senhor nos faça o quê? Amar o nosso cônjuge, como a nós mesmos. Então, no ato sexual também tem esse lado. Como que nós queríamos ser servidos? É dessa forma? Então, sirva o seu cônjuge dessa maneira, né? Demonstre isso também, o seu cônjuge, através do quê? Do sexo. Você está preocupado com ele, você está amando ele, você está querendo servir a ele, a ela, no caso, né? E à medida que você vai obedecendo, né, você obedece e depende do Senhor, nosso Deus, nesse processo, é que você vai ver o quê? O Senhor trabalhando na sua vida. Então, nós caminhamos como? De fé em fé. E é de fé em fé que o Senhor vai fazendo com que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, sendo transformados como que diante do espelho, de glória em glória. Então, crer que o Senhor está fazendo isso em nós. E que a relação sexual, por mais conflitante, né, que possa ser ou estar sendo agora, enquanto nós estamos lendo o livro, né, nós não sabemos o caso de cada um dos irmãos, mas por mais conflitante que possa ser, existe solução em Cristo Jesus, para que vocês possam ter uma vida matrimonial e conjugal, com relacionamento sexual, dependente de Cristo, sujeito a Cristo, né? Algo que glorifique o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque também no ato sexual nós devemos buscar o quê? A glória de Deus. Isso que é impressionante, irmãos. Então, aí ele faz algumas, né, a Tamires, no caso aqui, fez algumas reflexões. Com base no que ele disse. Com base no que ele disse, também sugeriu algumas reflexões aqui muito interessantes. Então, no caso, você já orou para que Deus te capacite a glorificá-lo no ato da relação sexual com o seu cônjuge? Ou na relação sexual, referente à relação sexual? Você já teve a oportunidade de orar para que você glorifique, você e sua esposa, ou você e seu marido, glorifique o Senhor no ato sexual? Ou até mesmo no ato sexual, você já parou já em mente, ou para orar ao Senhor, para te dar essa força? Já falou com Deus sobre o sexo? Ou isso para você ainda é o quê? É um tabu? Já conversou com o Senhor sobre isso? Porque foi Ele que nos fez, irmãos. Ele que nos criou. Ele que criou o sexo. Então, amados, você já conversou com o Senhor sobre isso? Porque muitas vezes a gente conversa com o Senhor somente no lado negativo do sexo. A gente pede perdão sobre lascívia, pornografia e outras situações malignas, né, que o sexo incontinente nos traz, mas orar pelas bênçãos do Senhor no ato sexual com a nossa esposa, no momento totalmente lícito, ou as mulheres com seus maridos, a gente não faz. Então não se esqueça de que toda a nossa vida, a vida do cristão, ela é o quê? Ela é uma vida santa. Deve ser uma vida santa em todos os aspectos, em todo momento. Inclusive no ato sexual. Não se esqueçam disso, irmão. Não se esqueçam também de que tudo nós precisamos o quê?
em tudo, depender do Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Na relação sexual, se você bate no peito e fala que eu faço, você está se colocando numa situação de risco muito grande. Não se ache autossuficiente para resolver seus problemas com sua esposa ou mulher com seu marido, referente a sexo, por conta própria. Não faça isso. Confie no Senhor, dependa dele, ore, peça ao Senhor que lhe guie. Certo, irmãos? Não podem haver esses tabus entre nós e Deus. Não pode. Nós devemos tratar com o Senhor esses assuntos de modo claro, de modo aberto, à luz, com o Senhor e com nossa esposa também. Eu me lembro que eu vi há uns anos atrás, acho que eu deve ter até comentado nesse estudo aqui, um youtuber cristão famoso, falando que na lua de mel, né, ele e a recém-esposa, né, o casal se pôs a orar antes da relação e depois ficaram constrangidos, né, de seguir com o ato por terem orado, né. Eu achei bem engraçado, assim, e depois refletindo sobre isso, e eu achei, assim, super plausível, né, falei, nossa, que constrangedor, né, mas depois, pensando sobre esse assunto, eu fiquei imaginando por que a gente se constrange, né, de orar nesse sentido, né, você fala assim, eu oro e depois eu não consigo fazer o ato, né, porque ainda está ligado a essa concepção que não é muito adequada, né, o Senhor não vê o sexo como algo pecaminoso, algo ruim, né, e obviamente, não é que você precisa, né, toda relação, fazer uma oração e fazer aquele cerimonial, obviamente não é isso a ideia, mas aqui o que ele está tratando no livro, a ideia é o quê? Quando você está enfrentando pecados nessa área, né, está enfrentando, se não os pecados, as consequências dos pecados, né, então, bagagens. isso, então tá sendo atormentado por algum fantasma, por culpa, por dificuldades, né, entende que está falhando porque não está servindo o seu cônjuge da maneira como deveria, e ali no momento, realmente ainda aquilo não está no seu coração, você ainda não tem aquele desejo como deveria ser, não tem se entregado como deveria ser, mas tem essa consciência, então é nesse momento que precisa ser dirigida a Deus, né, e clamar, Senhor, me ajude, né, da mesma forma que a gente precisa da graça de Deus ali na disciplina de um filho, né, naquele momento, às vezes, que você está ali, você sabe que você tem que levantar onde você está e ir lá disciplinar a sua criança, mas você está envolto com as suas coisas, você não quer largar o que você está fazendo, mas você vê a situação e você fala, naquele momento fala, Senhor, tem misericórdia de mim, e aí você levanta e vai, né, no ato sexual da mesma forma, né, você tá ali, às vezes o ato já começou, aquela coisa toda, e não tá, né, não tá íntegro conforme a palavra de Deus diz, né, desse jeito não tá glorificando a Deus no ato. Então, nesse momento, a gente não pode se acanhar ou achar que clamar ao Senhor ali não cabe, né, o Senhor está para nós o tempo todo, e nós necessitamos dele, e quanto mais a gente reconhecer essa necessidade dele, essa dependência dele, e em mais áreas, né, melhor, porque nós somos dependentes de fato em tudo. A gente é que muitas vezes se coloca como suficiente em algumas áreas, né, em determinados pontos da vida. Amém. Então, amados, confiemos no Senhor, né, apresentemos os nossos corpos como instrumentos de justiça e não de iniquidade, né, no ato sexual, que os seus corpos, né, você se utilize do seu corpo para glorificar o Senhor, no ato sexual, entendem? Confiem no Senhor, livrem-se desses fantasmas, como já conversamos peçam perdão ao Senhor, né, dessas bagagens assustadoras que a gente trouxe lá enquanto estávamos no mundo, né, pornografia, essas coisas. Ele fala justamente o que? Livre-se de tudo, livre-se do que, qualquer coisa que te faça pecar. Se a TV está te fazendo pecar, livre-se dela. A internet está te fazendo pecar, livre-se dela. O celular está te fazendo pecar, livre-se dele. Companhias estão te fazendo pecar, livre-se. Corta a mão, arranca o olho. Né? Não permita que essas coisas venham interferir no relacionamento conjugal entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Não permita. Faça com que o seu corpo seja um corpo usado para glorificar o Senhor como instrumento de justiça e jamais de iniquidade. Né? Tenha um culto racional, como Paulo fala
Paulo em Romanos 12, tem um culto racional. Pense, coloque-se diante do Senhor, né? Diante de sua esposa, diante do seu marido, no caso das irmãs. Seja radical na luta contra o pecado, não dê trégua, né? E ainda que essa luta em sua mente persista, faça o quê? Olhe para o Senhor Jesus Cristo, confie nele, recorra a ele, mas lute, continue lutando, lutando em confiança, com confiança a ele, orando, né? Ore e ore e ore. Depois que orar, lute, faça, né? Conforme o Senhor te ordenou, cumpra os mandamentos dele, se sujeite a ele. Então, amados, confie em Cristo, no poder de Deus para transformar o quê? Todas as coisas, inclusive o nosso ser, inclusive a nossa mente. Tem muitas coisas que, pela misericórdia do Senhor, ele vai trabalhando na nossa mente e nós vamos esquecendo. E ele vai trabalhando e vai conduzindo-nos a isso. Né? O Senhor Jesus Cristo tem poder para nos purificar, irmãos, a mente e para transformar o quê? O nosso casamento. Então, se o seu casamento está com problema, devido a essas situações, a essas circunstâncias, corra atrás, corra a Cristo, recorra a Ele, creia nele, confie nele, né? Clame a Ele, descanse nele e alimente-se dele e de suas virtudes. Então, continue o quê? Firme nas suas devocionais, na leitura bíblica, na oração, né? E cultive também o amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Cultive esse amor, né? Seja grato ao Senhor por ele, seja grato ao Senhor por ela. Descanse em Cristo. Comece a ver o quê? Também buscar a ver as virtudes no seu marido, as virtudes na sua esposa, né? Para muitos casais, o amor já esfriou. A gente tem que reconquistar a confiança do nosso cônjuge, reconquistar o coração do nosso cônjuge. Porque o mundo faz o seguinte, amor esfriou, parte para outra. Larga essa e vai para outra. Larga esse e vai para outro. Não, não é isso. O amor esfriou, o problema está sendo você. Você está sendo o quê? O pecador na história. Porque você está deixando a carne tomar conta e não o Espírito Santo se manifestando como? Como fruto de amor, fruto do Espírito. Então, confie no Senhor. Reate esse relacionamento, reate essa confiança, esse amor, né? E passe a apreciar, a deleitar-se com sua esposa, a apreciar e deleitar-se com o seu marido. É isso que Deus nos ordena, que nós desfrutemos do nosso cônjuge. Para quê? Para a glória dele. Ame-o ou ame-a como a si mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Tem mais alguma coisa a comentar, amor? Eu acho que hoje foi bem curto o capítulo. Uma coisa que acho que o pastor Enio comentou nos estudos anteriores, né? Você falando aí, né, dessa questão de deleite-se, né? Busque apreciar o seu esposo, seu cônjuge. Ele comentou, né, que o Senhor, ele nos dá uma ordenança, né, algo que a gente precisa obedecer, mas ao mesmo tempo ele nos dá essa obediência é algo doce, né? Então é algo onde há deleite, né, em obedecer a Deus. Então, que a gente possa realmente cultivar aquilo para que essa obediência seja sempre doce, né? Que a gente possa desfrutar dessa bênção que é ter um casamento que glorifica a Deus, ter um casamento que reflete, né, a glória de Deus, que é um testemunho para os filhos, para outras pessoas, e que se satisfaz, né, Amém. naquilo que Deus colocou dentro do casamento. Amém. Desfrutado. Pastor William, quer comentar alguma coisa antes de nós encerrarmos e partirmos para as conversas? Acho que está sem o áudio. Pastor William? Agora sim? Agora sim. Perdemos tudo. Vamos começar do zero. Coloquei o vídeo e tirei o áudio. Deixei o áudio sem. Queria comentar essa primeira parte aqui, em que o Joel Bick fala de nós fazermos as coisas pela fé.
como se, olha, nós devemos fazer tudo pela fé, mas quando nós chegamos nessa situação e algumas outras, a gente deixa a fé de lado. Não, nós fazemos tudo por fé. Se a gente não fizer por fé, a gente está fazendo pelo quê? Por incredulidade. E a fé, não somente ela está envolvida, mas ela, pela graça de Deus, deve nos guiar nisso, deve ser um apoio para isso. Então, se de algum modo, como eu posso dizer, se a gente acha que tem certas coisas que não podem ser feitas pela fé, nós estamos fazendo isso por incredulidade. E se a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo pela fé, é tudo mesmo. Aí as pessoas têm dificuldade de fazer, como uma ordem dessa de ouvir, que elas têm que fazer pela fé. Aí a pessoa ela não consegue fazer, ela começa a desconfiar da fé e não desconfiar dela mesma. Tem certos mandamentos na Bíblia, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do pecado para que você sirva a Deus. Você começa a lutar com fantasias, com desejos lascivos, imagens impuras, e aí você fala, mas a verdade não me libertou. Eu conheço a verdade e a verdade me libertou. Você começa a desconfiar da verdade, a desconfiar da fé. Não, você tem que desconfiar de si mesmo. E pela graça de Deus, à medida que nós somos informados da verdade, que nós temos que fazer isso pela fé, aí é como o Senhor falou, e eu já ouvi que fala aqui mais na segunda página, no verso da página. Aí há uma santa violência. Porque como cristãos que creem nas doutrinas da graça, eu percebo uma dificuldade muito grande em nós nisso. Que é, a gente acha que não pode fazer nada. Se eu partir para o campo da ação, já caí no legalismo já. Se eu me levantei, eu já me tornei legalista. E não. Nós temos que unir as duas coisas. Jesus é a porta que nós entramos pela fé, mas também nós temos que porfiar por entrar pela porta estreita. Então, o Espírito Santo nos purifica. Sim, purifica os nossos olhos. Purifica, mas se for preciso, corte o seu olho. Como a Camila está falando, ele opera o querer e o efetuar. Então, que nós possamos fazer essas coisas por fé e agir por fé. Não achar que a fé vai nos transformar enquanto nós estamos em nossa inércia, né? Uma coisa está ligada à outra. Essa fé é verdadeira e salva, mas se ela tiver sem obras, não salva, porque é uma obra morta. É uma fé morta. Quer comentar? É isso. Amém, amém, pastor. Nós temos uma visão da fé, quando a gente fala de fé, vem em nossa mente uma atitude passiva, né? É algo que é assustador, mas tem que ser arrancado da nossa mente isso daí. A fé não é algo passivo, a fé é algo que é uma confiança, por você pode não estar vendo, não estar enxergando, mas você confia e vai, e segue a Cristo. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos então agradecer ao Senhor, vamos orar, e aí a gente abre para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, Pai de eterna graça e misericórdia, diante de Ti estamos, ó Pai, em mais um capítulo desse pequeno livro, meu Deus, que confronta-nos, ó Pai amado, com respeito à nossa vida prática, o dia a dia do casal, o dia a dia, meu Deus, matrimonial. Ó Senhor, quantas verdades foram deixadas para trás, meu Deus, e nós fomos tomados por pensamentos mundanos, ou pensamentos secularistas, ou até mesmo pensamentos religiosos, mas longe de serem pensamentos bíblicos, longe de serem pensamentos sujeitos e cativos à Tua santa vontade. Perdoa-nos, ó Deus amado. Ó Senhor, trabalhe em nossas mentes, meu Deus, quebrando, derrubando fortalezas, sofismas, meu Deus, esses tabus que estão na nossa mente, ó Pai, onde nós desvinculamos, meu Deus, de Ti, da Tua glória, nosso relacionamento sexual. Não permita isso, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos sujeitar a Ti e a buscar glorificar o Teu santo nome em todas as áreas da nossa vida, inclusive no momento em que nós com nossas esposas, em que as mulheres com seus maridos estão tendo relação sexual, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Ó Senhor, que nós possamos depender de Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas e circunstâncias da nossa existência, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos essa visão transformadora, que possamos, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, frutificar em amor, amando os nossos cônjuges, ó Pai, amando os homens, as suas esposas, as mulheres, os seus maridos, e estando dispostos os homens a servirem suas esposas, as mulheres a seus maridos. Ajuda-nos, ó Pai, e que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Teu nome,
em todo momento. Nós te pedimos, ó Deus, obrigado por esse momento, pelo estudo desse livro, e que nós permaneçamos, ó Pai, nas próximas semanas, focados, ó Pai, em não só estudar, como o irmão Wesley começou orando no estudo, mas também, ó Pai, colocar em prática tudo que nós temos aprendido, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor.